Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre as transformações gasosas e terminarmos o nosso capítulo 13. Para iniciar, vamos definir o que seria um gás ideal, né? Todo o nosso estudo de transformações gasosas vai ser a partir de um gás ideal. Basicamente, um gás ideal, né? Se a gente imaginar um recipiente qualquer, né? E dentro dele nós temos um gás ideal, significa que todas as moléculas que estão ali dentro são perfeitamente idênticas, né? Então, todas as moléculas de um gás ideal são perfeitamente idênticas, né? Além disso, né, o volume que cada uma dessas moléculas ocupa, né, o volume de cada uma dessas moléculas, pode ser considerado desprezível em relação ao volume total do recipiente. E este volume total do recipiente, né, vai determinar o volume que o nosso gás ocupa. Então, o volume ocupado pelo gás corresponde ao volume do recipiente. Tá? Vamos considerar também que cada uma dessas moléculas pode, né, se movimentar aleatoriamente. Tá? E este movimento ele é governado pelas leis de Newton. Então, a molécula pode se orientar aleatoriamente. Se, né, uma molécula colidir com a outra, né, por algum motivo, ou uma molécula colidir com a parede, nós temos que essas colisões são perfeitamente elásticas. Portanto, nós não temos perdas de energia durante as colisões. Tá? Durante as colisões, nós não temos perdas de energia. Então, é uma colisão perfeitamente elástica. E, além disso, né, não existe nenhuma interação entre recipiente e partícula ou partícula com partícula, molécula com molécula. Não seria isso um gás ideal. Bom, definido o gás ideal, nós podemos começar a estudar este gás ideal. Né? Para a gente estudar o gás ideal, nós definimos variáveis de estado, que basicamente é a pressão, volume e temperatura. Neste caso, né, para esse estudo, nós vamos representar pressão com uma letra P minúscula, volume como V e temperatura como T. Tá? Qualquer variação de qualquer uma dessas variáveis, da pressão, volume ou temperatura, nós chamamos de transformações gasosas. Tá? Basicamente, nós temos três transformações gasosas, que são a transformação isocórica, que é volume constante. Esse córico, esse termo aqui, ó, córica, corresponde a volume e iso igual. Não? Então é volume constante. Também pode ser chamado de volumétrica. A segunda transformação é a transformação isobárica, iso de igual, bárico de pressão, então é pressão igual. E por último, nós temos a isotérmica, que é iso igual térmica de temperatura. Tá? Então nós temos essas três transformações para um gás ideal. Essas três transformações vão implicar equações distintas. Para entender essas equações, vamos imaginar essa animação aqui, onde essas bolinhas em azul correspondem a moléculas de um gás ideal. E ele está preso em um volume, em uma caixinha, esse volume não pode mudar. Nós temos um número N de moléculas, esse número N de moléculas, ou melhor, o número de mols de uma molécula não vai ser alterado. Tá? Nós conseguimos medir a temperatura, tá? E a pressão. Okay? Então o número de moléculas não vai alterar. O que acontece quando o volume é constante? Né? Eu vou alterar simplesmente a temperatura e a pressão, né, das variáveis de estado. Caso, por exemplo, eu aqueça, olha a pressão está com 39,7. Caso eu aqueça este gás, né, a temperatura está subindo e olha o que acontece com a pressão também está aumentando. Né?
A pressão está aumentando juntamente com a temperatura. Então, temperatura e pressão são o quê? Proporcionais. Se eu aumento um, eu tenho que aumentar o outro. Tá? Isso quando o volume é constante. Então, se eu aumento a pressão, eu também aumento o volume. Será que se eu se eu aumento a pressão, também eu aumento a temperatura? Será que se eu abaixar a temperatura, eu também provoco uma pressão cada vez menor? Né? Quando eu coloco isso, quando eu vou mudando a temperatura, né, retirando calor, olha o que acontece com a pressão também ela vai diminuindo. Então, no caso de uma transformação isocórica, volume constante, aumentar a temperatura, eu também altero a pressão. Bom, vamos agora manter a temperatura constante, né? Ou melhor, vamos manter a pressão constante. Se eu mantenho a pressão constante, né, eu posso alterar o volume, né? Eu vou alterar o volume com a pressão constante. O que será que vai acontecer? Bom, se eu altero simplesmente o volume, né? Vamos olhar aqui, vou manter a pressão constante e vamos ver o que vai acontecer com a temperatura. Se eu vou aumentando o volume, olha o que aconteceu com a temperatura, ela aumentou. Né? Se agora eu abaixo a temperatura, abaixo o volume, o que aconteceu com a temperatura também abaixou. Então, olha, temperatura e volume, né, são proporcionais. Se eu aumento o volume, eu também aumento a temperatura. Né? Olha só, vou aumentar a temperatura, o volume, o que aconteceu com a temperatura também aumentou. Vamos para o último caso, onde eu tenho a temperatura constante e eu posso alterar a pressão e o volume. Neste caso aqui, eu vou, olha a pressão, a temperatura vai manter constante, eu vou diminuir o volume. Se eu diminuir o volume, o que acontece com a pressão? A pressão aumentou. Se eu aumento o volume, o que aconteceu com a pressão? Ela diminuiu. Então agora, pressão e volume são inversamente proporcionais. Né? Se eu aumento o volume, estou diminuindo a pressão. Ok? Então existe essa relação. Bom, o que acontece agora, né? Se eu manter o volume fixo, a temperatura fixa e eu injeto mais moléculas. Então eu estou o quê? Aumentando o número de moléculas. Existe uma relação de moléculas com pressão, número de mols com pressão? Bom, se por acaso eu aumento o número de moléculas, olha só o que acontece com a pressão. Aumentar o número de moléculas ou o número de mols, eu faço o quê? Eu aumento também a pressão. Tá? Então, eles são proporcionais. Bom, então, através daquelas animações, nós percebemos o seguinte, né? Nós percebemos que, inicialmente, nós temos certas condições das variáveis de estado, né? Então, temos um V, um P e um T, né? Para o momento 1. E, após uma transformação, né? Uma transformação gasosa, nós alteramos o sistema, uma situação 2, né? E nós observamos condições diferentes de V, de P e de T. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos V2, P2 e T2. Nós seguimos essas três transformações, né? Então, no primeiro, nós vimos o seguinte, ó, quando nós mantemos o volume constante, a pressão e o volume, a pressão e a temperatura são proporcionais. Logo, eu posso dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. É isso que nós vimos na primeira
transformação, né? A transformação quando o volume é constante. Bom, quando o volume agora não é mais constante, sim a pressão, nós vimos que volume e temperatura são proporcionais. Da mesma forma, V1 sobre T1 é igual a V2 dividido por T2. Essa é a nossa segunda relação. Nossa terceira relação, né, foi quando nós deixamos a temperatura constante. Temperatura constante, nós alteramos a pressão, né, e o volume. E vimos que pressão e volume, né, foram alterados, só que eles são o quê? Inversamente proporcionais. Então, P1, V1 é igual a P2, V2. Foi isso que a gente observou quando nós variamos a pressão mantendo a temperatura constante. Por último, nós vimos a relação de número de mols com a pressão, né? Número de mols aqui, nós sempre vamos representar por N. E vimos o seguinte, né, que N e P, e a pressão, são proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu aumento também o número de mols. Ou melhor, se eu altero o número de mols, se eu aumento o número de mols, eu aumento a nossa pressão. Logo, nós temos uma relação da seguinte forma, né? P1 sobre N1 é igual a P2 sobre N2. Essa é a nossa quarta e última relação. Tá? Bom, mas será possível nós montarmos uma equação, né, geral, né, uma equação que representa todos esses estados, todas essas transformações? Não, é possível sim. Como? Olha só, neste caso aqui, por exemplo, no primeiro caso, nós mantivemos, né, nós deixamos o volume constante. Neste caso aqui, a pressão constante. Em ambos os casos, nós observamos o quê? Que a temperatura permaneceu embaixo, né? Estava sempre no denominador. Quando mantemos a temperatura constante, nós observamos que pressão sempre está no numerador, da mesma forma que volume. Okay? Nós podemos reescrever uma equação, né? Agrupar essas quatro equações e obter uma relação da seguinte forma, né? Uma relação final que é V1 vezes P1 dividido por T1 N1 é igual a V2 P2 dividido por T2 N2. Tá? Então, todas essas equações acima, essas quatro equações, podem ser substituídas por uma equação geral que corresponde a essa equação aqui. O que ela fala? Ela fala o seguinte, ó, se eu mantenho a pressão constante e o número de mols constante, eu tenho P1, T1. Essa relação. Se eu tenho a pressão constante e o número de mols constante, eu tenho V1, T1. Tenho essa relação. Se T1 é constante e N1 é constante, eu tenho essa equação. Se eu mantenho, né, fixo T1 e V1, eu tenho essa equação aqui. Tá? Então, a partir dessa relação aqui, eu tenho todas as outras equações. Tá? Eu consigo encontrar todas as outras equações. Basta substituir, né, basta deixar constante, né, a devida variável de estado. Bom, essa equação aqui, portanto, eu posso reescrevê-la e falar que ela é igual a uma constante. Ela é igual a uma constante. Tá? E observou-se que essa constante é a mesma para todos os tipos de gases ideais. Portanto, né, nós definimos que esta constante ela é representada por um R. Tá? E este R, né, então essa constante ela é conhecida como constante dos gases ideais.
e ela tem um valor fixo, tá? Um valor fixo, e este valor, ele corresponde, no Sistema Internacional de Medidas, ele corresponde a 8,31 joules por Kelvin por mol. Então essa é a unidade da nossa constante. Bom, como essas equações, esses valores, né, são constantes, nós podemos regrupar, né, essa relação e escrever uma equação, uma lei, que a gente chama de equação geral dos gases. Essa equação basicamente é o seguinte, né, nós temos que volume vezes pressão é igual ao número de mols N vezes a constante R vezes a temperatura. Essa equação aqui é conhecida como equação geral dos gases ou lei geral dos gases. Tá? Na apostila nossa está como lei geral dos gases. Nós, assim, com este conteúdo, nós finalizamos o nosso capítulo 13, né? E esta é